nós vamos entrar na palavra agora. Senhor, nós oramos em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, e te pedimos, traz o entendimento agora para nós, da tua palavra. Nós queremos compreender a tua palavra na profundidade, na altura, na largura, no comprimento. Senhor, nos revela com entendimento, nos revela, Senhor, com espírito de sabedoria, ó Pai. Derrama sobre a igreja o espírito de capacitação, de sabedoria agora. Nós pedimos, Senhor, vem com teu poder, ó Deus, vem com tua glória, Senhor, agora, sobre esta igreja. Nós cancelamos agora toda obra maligna que se levanta contra esta mensagem, que se levanta contra esta igreja nesta noite. E nós oramos agora, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o tema como enfrentar pesadelos e terrores noturnos. Amém? E nós vamos dar continuidade. Então aqui agora, eu quero que você fique bem atento sobre alguns textos que nós vamos estar lendo. Eu queria que o Samuel ficasse bem atento quando eu pedisse para você, já colocasse, e você também sempre colocar na versão, por gentileza, que eu pedi para você, tá bom? Eu queria que nós vamos voltar no ponto que nós paramos lá em Êxodo, no capítulo de número 12. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, o seu celular, o iPad, ou pode acompanhar pela imagem aqui atrás. Mas nós pedimos, por favor, que nesse momento você tenha reverência, que você não entre em rede social, essas coisas, que você esteja totalmente centrado na palavra de Deus. Vamos ter reverência na presença de Deus. Amém? Vamos respeitar a presença de Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 21. Êxodo 12. A partir do verso de número 21. Glória a Deus. Na NVI. Nós vamos ler primeiro do 21 ao 24, tá? Do 21 ao 24. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Você vê que nesse primeiro texto ele está falando duas coisas importantes. Ele está falando sobre família e ele está falando sobre autoridade. Ele fala, convocou as autoridades de Israel. Quem eram as autoridades de Israel? Não só os homens que estudavam a palavra, não só os idosos, que eram muito respeitados dentro da comunidade judaica. Inclusive os idosos, eles tinham cabanas, depois que eles saíram do Egito, específicas para que a população pudesse ir até a cabana deles, procurar através da experiência deles, tirar dúvidas, né? Então, não somente esse tipo de homens, mas todo homem que era sacerdote sobre a sua casa. Primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós combatemos dentro do nosso lar, espíritos que tentam influenciar dentro da nossa casa, espíritos que tentam influenciar no momento que a gente vai dormir, é a primeira coisa que nós temos que entender, que tem que ser convocado para essa guerra, os homens. Quantos homens nós temos aqui que são autoridades dentro da sua casa? São maridos, são pais. Então a primeira coisa, Deus aqui está convocando a autoridade. Pastor, mas eu crio meu filho sozinho, meu marido me abandonou. Então Deus constitui você também como uma autoridade, mulher, né? O Senhor, Ele te capacita, Ele te fortalece. Amém? Na verdade, a função da mulher também é uma função de autoridade que auxilia o seu marido, né? Mas existem muitas mulheres hoje que infelizmente por motivos de problemas conjugais vivem sozinhas. E aqui Ele está convocando então as autoridades espirituais. E Ele está falando que Ele está falando que cada família precisa de um sacrifício. Cada família precisa preparar um sacrifício. Primeira coisa que nós temos que entender: para que a nossa casa seja protegida, será necessário de nós o sacrifício. Eu não estou pregando como os pregadores pregam, dizendo que nós temos que trazer o nosso sacrifício. Não é isso que eu estou dizendo. Não é necessário mais oferecermos um sacrifício a Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Mas no sentido, contextualizando, no sentido de um sacrifício de nós termos que nos empenhar. Por exemplo, um homem que é sacerdote na sua casa,
ele vai ter que sacrificar o seu tempo no final do dia, de ficar na frente da TV, para ir orar com a sua esposa e com seus filhos. E esse é um tipo de sacrifício. Moisés está falando que, olha, Deus me deu uma palavra e eu estou convocando cada homem, e cada homem terá que ser responsável pela sua família, e cada família terá que preparar o seu próprio sacrifício. O que significa? Hoje a igreja, as pessoas vão para a igreja e elas fazem as campanhas, não é isso? Campanha não sei daquilo, campanha não sei disso, coloca aquela fitinha no braço, coloca aquilo outro que eu já ensinei para vocês, leva uma coisa ungida para casa, e isso é totalmente errado. Você pode gostar, você pode ir numa igreja talvez que é assim, eu respeito você, mas eu não concordo com você. Por quê? Porque biblicamente está errado. Por quê, pastor? Porque a pessoa que faz uma campanha, está sendo oferecida para ela uma ideia de que, se ela fizer aquela simpatia evangélica, de ir em tantos cultos, de cada dia receber um elemento, algo vai mudar na vida dela. Não é essa a proposta que a campanha faz? Sim ou não? Quando na verdade a palavra de Deus nos ensina o quê? Que a responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família, está em nós. Moisés naquela época ele era o quê? Ele era um sacerdote sobre todo o povo de Israel. Por que então Moisés não ofereceu sacrifício para cada casa, ou um só sacrifício que valesse por todos? Porque Deus estava tirando o povo do Egito de escravo e já estava querendo libertar a mentalidade deles. Queria que cada casa fosse uma casa que adorasse a Deus. Deus já queria que cada família fosse uma família voltada para Deus. Então veja só, você que vai lá fazer aquela campanha e o pastor fala, eu vou jejuar por você tantos dias e a tua causa vai mudar. Na verdade, isso é muito interessante, mas o desejo de Deus é que você se comprometa com esse processo de transformação e de mudança que tem que acontecer na sua vida e na sua casa. Quantos estão entendendo? Se você não se comprometer com o processo, se você não se comprometer com a mudança, você acha que simplesmente uma simpatia, um óleo ungido vai mudar a tua vida? Isso é mentira. Porque Deus, a palavra de Deus, ela quer transformar você. O que é isso? Ela quer mudar a tua mentalidade, mudar as tuas atitudes, mudar o seu procedimento. Então Deus está convocando as famílias. Deus está chamando as famílias. Olha, cada família vai ter que fazer a sua parte. Cada família vai ter que orar. Pastor, ora pela gente. Ora, só que é o seguinte, meu irmão, você vai ter que orar na tua casa também com os teus filhos. Você vai ter que orar com a tua esposa. Você vai ter que ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Não jogue a responsabilidade na igreja. Não jogue a responsabilidade sobre o sacerdote, que é sacerdote sobre a igreja. Moisés era sacerdote sobre todo Israel, mas ele convoca os homens, as autoridades, os homens, ponta de lança, os responsáveis por cada família, e fala, cada família terá que fazer exatamente assim. Quantos estão entendendo? Então Deus ele já está alinhando as coisas, porque ele está tirando uma nação que é escrava, para deixar eles livres. Se você dá liberdade para alguém que não tem entendimento, você está dando uma arma na mão dessa pessoa. O que as pessoas dizem? Você quer conhecer alguém, dá o quê? Poder. E liberdade é poder. Por que o seu filho não é livre? O seu filho hoje ele é totalmente dependente de você, porque ele não tem condição de exercer na faculdade mental dele, emocional, o quê? Decisões. Então ele depende de você. Concordam comigo? Então Deus ele quer trazer maturidade para esse povo. Ele fala, olha, vocês eram escravos, não tinham opinião própria. Agora vocês vão constituir dentro de cada casa. Vocês estão saindo daqui, vão ir para uma terra, e cada um vai ter uma casa. Vocês não vão morar todos juntos mais. Cada um vai ter uma cabana, uma barraca. E vocês dentro de cada casa vão ter o compromisso de consagrar a casa de vocês. Isso começa com cada homem. Então, mas o meu marido ele não toma posição. Então ore, porque a Bíblia fala que a mulher edifica o marido, santifica o marido. O que é santificar? A mulher atrás o marido para o propósito de Deus. Você, mulher, pela Bíblia tem o poder de colocar o seu marido no propósito de Deus. Não é xingando, não é acusando ele, não é lembrando toda hora dos defeitos dele, orando por ele, orando, jejuando por ele. Esse é o seu papel. Amém? Quantos estão entendendo? Posso continuar? Então vamos lá, até o 24. Molhem um feixe de isopo, no sangue que estiver na bacia, passem
na viga superior e nas laterais. Então tem um portal. Então eles tinham que pegar no portal onde eles estavam, passar na parte de cima e nas laterais o sangue do animal. E nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. 23 e 24. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para que vocês e para os seus descendentes. Agora nós vamos ler, Samuel, do 26 ao 29. Vai guardando o que eu estou lendo, que eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre suas casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Você vê que tudo isso aconteceu num período. Em qual período que aconteceu isso? Do dia ou da noite? Da noite. E eu já contei aqui, já expliquei para vocês. Qual é o período mais fértil espiritual? Da noite. Por quê? No calendário judaico, diferente do calendário gregoriano, o dia começa quando? No entardecer, no crepúsculo, quando o sol se põe. Isso está na Bíblia, você vê lá em Gênesis, eu acho capítulo 1, verso 4, uma coisa assim. Depois você lê na tua casa, quando fala: e foi tarde, e noite, e amanheceu, e esse foi o primeiro dia. Então o primeiro dia foi contado tarde, noite e manhã. Começa assim, tarde, entardecer, na hora que o sol está se pondo. Então biblicamente, Deus está nos direcionando para entendermos. Fala que na viração do dia, quando passava de um dia para o outro, no entardecer, Deus então ia no jardim para falar com o homem, para dar direções, orientações para o homem. E agora você vê que Deus ele vai trazer juízo sobre o Egito, porque Deus lhe enviou 10 pragas, 9 chances Faraó teve de arrependimento, e ele não se arrependeu. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E não só morreu os primogênitos egípcios, a Bíblia fala que morreu aqueles também que eram escravos, aqueles que estavam no calabouço, e também as crias, todos os animais. O primeiro filho morreu, para também atingir. O que Deus fez? Ele matou os filhos, porque matando os filhos, olha só, ele atingiria o que? O trono de Faraó. Porque se ele mata o filho primogênito de Faraó, quem que vai assumir o trono agora? Então ele extermina o reinado daquele Faraó que foi mau. Então ele traz vergonha para ele. Ele termina com a descendência dele, que isso era algo terrível para eles naquela época. Agora qual é a outra coisa? Deus permite também que aqueles que estão no calabouço são atingidos. Por quê? Agora o povo de Israel vai embora, e agora também mata os primogênitos. Quer dizer, daqueles que estão presos no calabouço, que é a parte inferior, que quando o povo de Israel fosse embora, ele ia ter que libertar os escravos do calabouço para trabalhar no lugar do povo o povo judeu, hebreu. Então agora, quem são os mais novos que estão no calabouço? Os filhos primogênitos são mais fortes, mais novos. Deus mata também para atingir o que? A força deles. Agora eles não vão ter pessoas para trabalhar e substituir os hebreus quando forem embora. E Deus também mata os animais, atingindo eles de uma forma, trazendo impacto econômico, afetando também a parte econômica deles, para quebrar o orgulho deles. Então Deus ele traz juízo também sobre os desobedientes, sobre aqueles que não aceitaram a misericórdia de Deus. Então a Bíblia fala que Deus enviou um destruidor. Algumas versões falam que a morte. Esse demônio, esse espírito que foi liberado da parte de Deus, Deus permitiu que fosse liberado esse espírito. Ele foi à noite, ele entrou nas casas à noite, e a direção de Deus para as famílias foi: traz as autoridades, fala para eles que eles têm que fazer um sacrifício, cada família,
e que eles têm que passar o sangue nas portas, na parte de cima e na parte de lado, e fala para eles não sair de casa até o amanhecer. O que significa? Aquela família tinha que estar unida em oração. Deixa eu te perguntar, se você soubesse que o demônio da morte ia passar em Pouso Alegre, que um vírus está solto na cidade que pode matar as pessoas, você ficaria tranquilo ou você ia ficar orando? Deus, guarda minha casa, guarda minha família, não é? Então aquelas famílias, elas ficaram a noite toda o quê? Juntas, orando. Deus permitiu que isso acontecesse para que ensinasse essas famílias que eram escravas agora a cultuarem a Deus, a buscarem a Deus nas necessidades. O que você faz na sua casa na adversidade? O que você faz na hora da necessidade? Talvez você murmura, talvez você comece a acusar teu marido, olha aí. Ou você fala, gente, vamos orar. Olha, vamos jejuar. Crianças, hoje à noite não vai ter todinho. Vamos todo mundo jejuar aqui. Eu vou dar uma notícia muito boa para você. Se o seu filho jejuar, ele não vai morrer, viu? Pode ter certeza disso. Ninguém morre de jejum. Meus filhos jejuam. Eu jejuo, estou muito bem. Pode olhar para mim, estou muito saudável. Meus filhos também. Então deixa eu te dar uma notícia para você que é super protetor. Os teus filhos não vão morrer se eles jejuarem. Mas é possivelmente eles vão morrer espiritualmente se não jejuar. Muito certo que morrerão espiritualmente se não jejuarem. Quantos estão me entendendo? Então aquelas famílias ficaram concentradas nesse propósito. Elas ficaram reunidas, cultuando a Deus. E a Bíblia fala que à noite, à meia-noite, aquele destruidor entrou e ceifou aquelas vidas. Então aquela noite ela teve um resultado diferente para cada um. O que a Bíblia fala? Que o choro pode durar uma noite. Por que o choro vem à noite? Outro exemplo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Por quê? O que ele está querendo dizer? A vitória, ela vem de manhã, mas a batalha é travada em qual período? À noite. Outro exemplo. As batalhas espirituais, irmãos, são travadas à noite. Por que eu durmo, pastor? De repente eu acordo e não estou bem. Porque foi travada uma batalha à noite espiritual e você não se preparou. Por que à noite tem mais batalha, pastor? Vou te ensinar. Porque à noite você baixa a guarda. À noite você fala, não, cansei, trabalhei muito. Às vezes durante o dia, eu quero acreditar que durante o dia você ora. Quero acreditar que durante o dia você lê a palavra, né, no intervalo. Mas à noite você dá uma relaxada. Não, pronto, agora é hora de eu relaxar. Deixa eu ligar aqui no programa. Aí você costuma toda noite dormir na frente da TV. Dormir na frente do videogame. Dormir na frente do celular. Dormir na frente do iPad. Tem uns que dormem no culto, né? Tem uns que vêm aqui para a igreja e dormem no culto. Impressionante a pessoa dormir no culto, gente. Impressionante um negócio desse. Isso é espiritual, você tem que orar. Nós tínhamos uma pessoa, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela, que congregava, que ela dormia todo culto. Todo culto. Eu falava, gente, não é possível isso. É espiritual isso. Estou falando sério, a gente está rindo, mas isso é espiritual. Você dormir na hora de um culto, irmãos, não é normal. Ah, mas eu estou cansado. Vou te dizer, não é normal. Não é. Se você estiver numa audiência na frente de um juiz e você dormir, o que acontece? Você quer advogado? Fala para mim. Convidado a se retirar. Agora você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Senhor, o juiz dos juízes. Então deixa eu te falar, se você estiver cochilando, fica em pé, vai para o cantinho, começa a orar, mas não durma, porque isso é falta de reverência. Amém? Então a Bíblia fala, desperta você que está dormindo, levanta. Muitas pessoas acham que dormir, estar assim com os olhos pregados é motivo de cansaço, e você tem sido enganado pelo diabo. Não é cansaço físico de trabalho, é espiritual. E eu estou te orientando aqui para que você seja abençoado e abençoado. Então você imagina que aquele destruidor ia vir. Eu imagino o pai daquela casa. Será que eu passei o sangue direito? Será que eu passei do jeito que ele pediu? Deixa eu dar uma conferida. Vamos orar um pouco mais. Vamos buscar mais a Deus.
E Deus fala: esse será um decreto que você deve passar para outra geração. Deus fala para Moisés dizer para aqueles homens: ensine a eles passar esse entendimento para as outras gerações. Era muito importante que as outras gerações também aprendessem. Ele fala no verso 24: guardai, pois, esse estatuto para vocês e para os seus filhos. Aqui fala descendentes, mas na outra versão fala filhos. Então ele está falando o quê? Homens, vocês vão ter que ensinar a esposa de vocês e os seus filhos. Isso começou aonde? No Éden, em Gênesis. Deus, ele cria o homem primeiro, ele dá todas as ordenanças para o homem, e ele fala para o homem: olha, coma das árvores que estão aqui de uma forma livre, mas daquela árvore você não pode comer. Depois que Deus falou tudo isso para o homem, ele vai lá e faz a mulher. Como que Deus fez a mulher? Irmãos, eu estou falando aqui de batalha espiritual, mas eu vou entrar nos próximos temas e vou falar de coisas boas que Deus faz à noite também. Eu vou dar só uma pincelada. Aí o homem estava acordadão, ligadão. A Bíblia fala que Deus colocou nele um sono profundo, e quando ele acorda, estava ali do lado dele a mulher dele, a sua esposa. Glória a Deus. Essa é uma palavra de Deus para quem está acesinha querendo arrumar namorada. Vai dormir, vai orar, vai apagar o fogo, vai orar. Não foi Adão que escolheu mulher para ele, foi Deus que escolheu. E essa conversa fiada de igreja que prega que não precisa orar, que você que escolhe, isso é heresia, conversa fiada. Você tem que orar sim. É porque eu orei que eu sou muito bem casado. Então quer dizer, Adão dormiu, quando ele acordou, Deus falou: está aqui sua esposa. Então é bíblico que eu estou falando, porque o primeiro casamento foi assim. Adão, estava a sua esposa do seu lado, Deus preparou para ele. Então deixa eu te falar, meu irmão, você que está aí precisando de uma esposa, vai orar, vai dormir, descansa, Deus vai preparar para você. Porque se você se escolher, você vai dar com os burros na água. Deixa Deus escolher para você. Alguns já escolheram, é tarde demais, já casou. Por isso que tem também outra palavra escrita: até que a morte vos separa. Aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Dançou, já era. Quem mandou? Escolheu, não é? Então escuta o profeta para você prosperar. Então Deus colocou sono profundo em Adão. Quando ele acordou, está aqui a mulher. Deus, ele prepara coisas para nós enquanto dormimos. E então o Adão foi responsável de ensinar a mulher: ó, vou ensinar um negócio para você, essa árvore ali, ó, não pode comer dela não, viu? Quem falou isso? Foi Deus. Eu estou responsável. Por que Deus criou o homem? Olha para mim. E aí Deus dá orientações para o homem e depois fala para ele: tá aqui a mulher. Para que o homem fosse responsável de quê? Pela vida da mulher, de ensinar ela. Tem muito homem que fala: ah, a minha mulher ela toma a frente. Sabe por quê? Porque você é omisso. Porque você, homem, é omisso. Eu já falei aqui que os homens vão apanhar aqui esses dias. Vocês vão virar homem de verdade. Não é homem cremogema não, homem de verdade. Quem lembra do cremogema? Não é homem meia sola não. Deus cria o homem. Por que ele não criou Eva e o homem junto? Falou a ordem, ou então esperou os dois ficar prontos para falar: agora tem uma ordem para vocês dois. Porque Deus queria colocar a responsabilidade no homem de formar esse entendimento na mulher. Então não vem com essa conversa fiada: a culpa é de Eva. Não, a Eva pecou porque o homem falhou em formar essa consciência nela. O teu filho e a tua mulher peca quando você falha no processo de gerar a consciência de Deus neles. Quero ouvir amém. Eu quero ouvir homem aqui que tem humildade de reconhecer suas falhas. Quando a minha mulher erra, irmão, não é ela que errou, eu que falhei. Sabe por quê? Eu tenho que chegar lá e falar assim: olha, vem cá, fica de olho naquilo, faz aquilo, Deus falou para você fazer desse jeito, vem cá. Eu que tenho que orientar ela. Então se ela falhou e eu não orientei, é eu que falhei, porque eu fui criado primeiro. A Bíblia fala que nós devemos cuidar da mulher, que é a parte mais frágil. Temos que ter um cuidado, zelo. A Bíblia fala que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja?
Eu dou minha vida no lugar deles. Mata eu aqui. Deixa que eu vou tomar a dor deles. Agora tem homem jogando a responsabilidade para a mulher. Os valores estão invertidos. Aquele que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, ele sempre vai se colocar à frente da esposa. Ele vai se oferecer, vai se arriscar. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. E eu vou falar para você, mulher, se o cara for devagar, não casa com ele não. Se for meia sola, não casa com ele não. Se não respeita pai e mãe, não vai te respeitar. Se não para emprego nenhum, você vai ter que trabalhar e sustentar ele. Podia as irmãs falar, fala a Deus aí para ajudar. Porque o que tem de homem sem vergonha que não gosta de trabalhar hoje, tá no gibi, viu? Eu vou falar aqui mesmo. Quem não gostar, vai lá para a igreja que dá água com açúcar para vocês. Vai lá, para a igreja Beija-Flor. Dá água com açúcar para vocês. Vai, molha o biquinho lá. Toma água com açuquinha lá que você. Quantos estão entendendo? Não gosta de trabalhar, minha irmã? Ó, perdeu ponto. Não gosta de acordar cedo? Perdeu ponto. Não sabe arrumar um chuveiro, pelo amor de Deus. Não sabe pintar uma casa. Não sabe fazer um café. Não sabe cozinhar um ovo. Não lava uma louça. E as crianças estão falando aqui, é verdade. Os homens também têm que ensinar os filhos, viu? Vai lá, ajuda sua mãe. Dá as tarefas da casa. Vai lá tirar a sujeira do cachorro. Vai lá limpar isso, vai fazer aquilo. Agora os homens hoje em dia só quer ficar deitadão no sofá, mandando na mulher. Aqui para vocês, ó. Vocês estão fora da palavra de Deus. Vocês estão fora. Vocês não têm respeito das suas mulheres. Quantos estão entendendo? Eu preguei aqui quinta-feira, domingo falei. Você imagina, hoje tem homem que tem medo de matar barata. A mulher chama, bem, vem aqui, é caso de vida ou morte. Ele chega lá, quem foi? Tem uma barata na cozinha. Ele fala, é vida ou morte mesmo. Esse aqui é que eu morro do coração, né? Ai meu Deus. Nem com detefone ele não tem coragem de ir lá matar. Agora esses homens aqui, Deus falou para eles, vai lá e mata o cordeiro. O cara, ele teve que ir lá pegar o cordeiro, irmão. Ele teve que pegar ele no braço aqui, pegar a faca e meter a faca nele, deixar o sangue dele escorrer numa bacia. A mulher dele olha para ele e fala assim, que homem que é esse, gente? Ai, sanguinário. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ainda te digo mais, ai, se eu te pego. Mata o bichinho. A mulher olha e fala, nossa, esse cabra é macho. Aqui no Egito ele ficava. Olha o que Deus faz. Se eu for pregar só sobre isso, eu fico a noite toda pregando. E eu tenho margem para falar isso. Os caras estavam lá macetando barro. Aí vinha um cara fortão, que os capatazes eram fortão, metia o chicote nele. Trabalha mais, cara. Maceta mais esse barro. Esses caras foram humilhados a vida toda. A mulher olhava para ele e via um outro homem subjugando ele. Agora Deus fala assim, eu tenho que trazer de novo o respeito do olhar dela para ele. Eu preciso que ela olhe para ele e fale, esse cara é homem de Deus, esse cara é sacerdote. Eu vou sair daqui com esse cara porque eu sei que Deus está na vida dele. Eu sei que onde eu for com ele, ele vai proteger a gente. Aí Deus, a primeira coisa que mandei fazer, quando ele está deixando de ser escravo, mata um bicho na frente da sua família. Então o cara a vida toda tomou chicotado. O filho dele, vai pai, o cara está dando chicotada. Você cala a boca, fica quieto. Uma argolinha no pé, pá, quase nu, com aquela roupinha, aquela tanguinha, tomando chicotada. Agora você vê o cara. Eles eram fortes, musculosos, porque trabalhavam muito. Põe o bichinho aqui, ó. Pá, mata o bicho, o sangue escorre. Olha assim. A mulher olha assim, nossa, o que está acontecendo? Esse homem tomava chicotada a vida toda, calado. Agora esse homem virou macho. Que machão que eu tenho dentro de casa, gente. Aí os filhos começam a olhar. Criança gosta de quê? Gosta de super-herói. Gosta de pá, porrada, sangue voando. Aí o menino olha e fala, nossa, isso é meu pai, velho. Nossa, meu pai, sai da frente, capataz. Meu pai tá vindo aí. Aí no outro dia, imagina os meninos, e aí, como é que foi na sua casa? Meu pai, meu pai pegou o bichinho, carcou a faca, né, rasgou inteirinho.
Nossa, velho, é mesmo? Meu pai, é outra coisa, meu pai rasgou tudo na unha, não precisa nem de faca não, filho. É, desse jeito. A gente não está na Bíblia, mas gente, é criança, é família igual todo mundo. Então você imagina, ó, meu pai, estou cansado de ver meu pai quer me orar, olha, apanhando todo dia, estou cansado dessa vida. Aí ele olha o pai dele matando o bichinho, passando sangue assim, ó, a barriguinha dele durinha assim, a mulher olhando. Nossa, que machão. O homem não pintava, agora o homem está passando sangue na casa, ó. Esse homem é demais. Que é isso, meu Deus? Ui, deixa eu ir para Canaã com esse homem. Vamos para o deserto. Você está entendendo? A gente está levando um negócio para o lado espiritual aqui, mas existe o lado contextual que eu estou falando. Você acha que Deus está fazendo isso por quê? Por que ele chama os homens? Ó, Deus está querendo dizer, deixa eu dar uma moral para vocês, que vocês estão com a moral muito baixa. Vocês vão fazer isso, a mulher de vocês e seus filhos vão falar, nossa. Por quê, irmão? Porque a confiança de Deus se revela na atitude do seu próximo. Alguém está vendo Deus aqui? Mas você vê o Deus quando alguém ama o próximo. Você vê Deus quando alguém se arrisca pelo próximo. Você vê Deus quando você tem um pai que te ama. Quando tem um pai que fala, filho, vem cá, vamos orar. Você vê Deus nisso, no seu próximo. Então a relação que Deus queria construir com eles era primeiro reconquistando o quê? A ordem de cada um dentro do lar. E ele fala o negócio seguinte, e aos 6 mesmo, cara, e vocês vão ensinar isso para os seus filhos. Aí os caras, peraí, mas antes a minha vida era amassar barro, meu pai era amassador de barro, eu virei amassador de barro. Agora Deus está me ensinando a passar algo para o meu filho, ensinar um princípio para ele. Eu sou importante para Deus, eu sou mais do que um escravo. Quantos estão entendendo? Se você quer ser livre, você tem que mudar a sua mentalidade em relação a você, em relação à palavra de Deus sobre você. E então agora Deus pega e levanta esses homens e fala para eles, agora vocês vão ensinar isso para os seus filhos. Aí você imagina, para que os filhos ouvissem os seus pais, primeiro eles precisavam conquistar o respeito dos filhos. Quantos estão entendendo? Quem quer ter um pai escravo que apanha todo dia? Ninguém. Aí você pode estar rindo do que eu falei aqui, mas eu fiz uma maneira para você entender. Talvez você hoje é escravo do que, pai? Do seu trabalho? Você é escravo do seu pecado? Você é uma pessoa que vive com raiva do passado porque seu pai te agredia, então você, em vez de corrigir seu filho, você desce o bambu nele. Então você que é escravo não tem o respeito, e Deus quer que você conquiste o respeito para que você exerça a autoridade e não autoritarismo. Nós saímos de uma geração que o pai falava, é desse jeito, porque é desse jeito eu estou mandando, de autoritarismo para agora para libertinagem. Ah, filho, pode fazer o que você quiser, eu vou te dar tudo que eu nunca tive. Não, Deus ele quer uma família onde haja a autoridade de Deus, aonde o pai fala, vem cá, filho, eu vou te ensinar uma coisa. E quando que o teu filho vai sentar para te ouvir? Quando ele respeitar você, quando você conquistar o respeito dele, quando você começar a pôr em prática o que a palavra diz. Deixa eu falar uma coisa para você, e guarda se você quiser. Você que chega na tua casa, porque é confrontado aqui, e você começa a falar lá assim, exemplo, ah, o pastor falou aquilo, mas aqui em casa eu faço do meu jeito. Ah, não precisa fazer tudo do jeito que o pastor fala, não. Eu quero te dizer que infelizmente você não está fazendo mal para mim, você está fazendo mal para você. Você está perdendo o respeito dos seus filhos, estão com sede de Deus. E ele vai perceber o que? Meu pai não quer saber nada de Deus. Não pense que você vai conseguir tirar a semente de Deus de dentro dos seus filhos. Pelo contrário, não pense que você falando mal da gente que está ensinando aqui, os seus filhos vão falar, não, é realmente, vou fazer do jeito do meu pai. Não, seu filho não vai te dar ouvido. Você vai perder o seu filho. Então você só tem uma decisão, ou você junta com a gente, e você entra nesse propósito de ensinar os teus filhos. Eu tenho falado isso aqui direto. O que aconteceu essa semana aqui em Pouso Alegre? O menino foi lá, levou uma faca para dentro da escola e enfiou a faca na diretora. Vocês viram essa notícia? Quem viu? O que é isso? Falta pai. Como é que um menino coloca uma faca dentro da mochila e leva para a escola? Pai, não tem pai.
Aquele outro jovem que apareceu até no Record, no Fantástico, que ele sumiu, desapareceu, até agora não encontraram. O pai dele entrou no quarto dele, tinha estátua, tinha não sei o que. Quem viu esse documentário? E o pai dele não sabia o que tinha dentro do quarto dele. Por quê? Parece que ele arquitetou o plano durante 3 meses. Ele tirou todos os móveis do quarto e colocou aquelas coisas. Quer dizer, fazia 3 meses que o pai dele não entrava dentro do quarto dele. Não tinha pai, não tinha intimidade. Você tem que entrar no quarto do teu filho. Você tem que orar com o teu filho. Você tem que sentar, olhar nos olhos dele e falar com ele, ensiná-lo. Veja que Deus não deu essa obrigação para Moisés, Ele deu para cada pai, para cada casa. Quantos estão entendendo? O maior problema que nós temos na igreja hoje não é com os jovens, não é com as crianças, é com os casais, é com os adultos, é com os pais. A gente fala eu ouvi um testemunho essa semana do Paulo Júnior, e ele conta que no início do ministério dele, ele era solteiro e ele orava muito com os jovens. Ele falou que a maior luta que ele passava era com os pais dos jovens, porque eles achavam ruim deles jejuar muito, achavam ruim deles orar muito, achavam ruim deles estudar muita Bíblia, achavam ruim de comprar muito livro para ler, achava ruim. Vocês têm nos atrapalhado. Quando as crianças estão perto de Jesus, elas fazem o que? Elas se aproximam de Jesus. E os adultos tentam fazer o quê? Afastar. Aí o que Jesus fala? Não impeçais, deixai vir a mim. Quem está impedindo as crianças de chegarem em Jesus? O adulto. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é da criança, não é do adulto. Então, meus irmãos, pais, acordem enquanto há tempo. Comece a exercer a sua autoridade na sua casa. Pare de dar desculpa. Pare de responsabilizar as pessoas e menos você. Você tem que ser responsável pelo que acontece debaixo do seu telhado. Você tem que ser responsável pelo que acontece dentro da tua casa. Você não tem que deixar sua mulher sozinha cuidando de tudo. Você tem que levantar a voz se for preciso na tua casa e colocar os seus filhos para respeitar. Nem em casa, às vezes acontece isso nem em casa também. Eu falo uma vez, meus filhos obedecem. Toda vez eu falo uma vez, obedece. A minha esposa fala 1, 2, 3 e às vezes enrola. Quando eu vejo isso, é na hora. Eu paro tudo e vem cá. Quando sua mãe falar uma vez só, vocês vão respeitar. Por isso, isso, mostra na palavra. E se a conversa não funcionar, né, vamos pro pau. Vou descer o cacete em vocês dois, vocês vão respeitar a sua mãe. É desse jeito. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim, senhor. Então tá bom. E aí muitas coisas eu começo a testar. Eu falo com minha esposa, vai lá e dá ordem para eles, para ver se eles estão obedecendo. Fala isso. Porque os filhos têm o costume de respeitar o pai. E a mãe tem que falar 1, 2, 3 vezes. E você, homem, fica tirando a autoridade da sua mulher. Você tem que encorajar ela. Em contrapartida, tem muitas mulheres que tiram a autoridade do homem. Ele vai corrigir o filho, ele vai ensinar. Ai, não faz isso, pelo amor de Deus. Irmã, não faça isso. Não tire a autoridade do seu marido. E se ele errar, se ele for muito agressivo naquele momento, depois você chama ele em particular e fala com ele. Vamos estabelecer uma maneira de disciplinar nossos filhos. Mas nunca discuta isso na frente das crianças, porque senão você vai tirar a autoridade do seu marido e eles não vão respeitar ele. Então vocês têm que fazer em consenso. Quantos estão entendendo? Isso é muito importante, é por isso que eu estou gastando tempo falando disso aqui. Segunda coisa que eu quero falar. Não mas em casa nós somos uma família religiosa, aleluia, nós crescemos na igreja. Olha o que ele fala aqui. Verso 26. Quando vossos filhos perguntarem que cerimônia é esta, respondeis: ao sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios, livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha o que ele está falando. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que é essa cerimônia, o que significa, explica para os teus filhos exatamente o que ela significa. O que aconteceu? Os egípcios foram penalizados por Deus,
O destruidor veio e destruiu a casa deles. A nossa casa foi protegida, porque nós colocamos o sangue, que simboliza o sangue expiatório de Cristo, que perdoa os nossos pecados, tal. Ensina isso para eles. A nossa casa foi guardada. Então quando aquele menininho crescer, ele vai falar o quê? Na minha casa não pode faltar o sangue. Na minha casa eu tenho que ensinar os meus filhos. Então nós cometemos um erro. Nós somos numa nação ou protestante, ou na grande maioria católica. Com todo respeito aos irmãos católicos, mas eu tenho que dar o exemplo. Eu já sentei várias vezes com pessoas muito respeituosas, religiosas, católicas. Eu pergunto, o que significa essa oração? Eu não sei, eu sei que eu faço todo dia. O que significa esse crucifixo que você está carregando? Eu não sei, eu sei que desde criança todo mundo lá em casa faz, eu faço também. O que significa esse terço na sua mão? O que você tem que... eu não sei, minha avó fazia, ela deu para minha mãe, aí minha mãe me deu, eu fazia também. E não só os católicos, o evangelho também. Por que tem que tomar ceia? Mas por que tem que ir no culto? Por que tem isso? Não sei, minha família é evangélica, eu fui criado na igreja, então eu vou e faço. Batizei também, tenho carteirinha, tomo ceia. O que é a ceia? Me explica em poucas palavras. Não sei. O que é o batismo? Não sei explicar. Quantos estão me entendendo? Nós viemos de um berço religioso. Religioso no sentido cerimonial. O que é o cerimonial? Cerimônia é um ato ritualístico que não tem força e poder e nem eficácia, porque não tem essência. É uma repetição sem compreensão. Então deixa eu fazer uma pergunta para os mais velhos aqui. Quem desde pequenininho aprendeu a rezar ou orar o Pai Nosso? Levanta a mão mesmo. Agora deixa que levantaram as mãos, antes de ter ouvido a mensagem que eu já preguei aqui, quem sabia o significado da oração do Pai Nosso? Ninguém. Todo mundo aprendeu a orar ou rezar o Pai Nosso. Você vê até jogadores de futebol. Pai Nosso, sai no céu, santificado seja o nome, amém. Não sei o que, não sei o que. O que significa isso? Não sei, mas vai dar uma proteção para a gente. O que Deus está ensinando? Eu não quero que vocês ensinem as pessoas a ter uma ritualidade, uma cerimônia vazia. Eles têm que entender, para que a arma espiritual seja eficaz, você precisa compreender o propósito dela. Por que está colocando sangue aqui? Porque pecado requer derramamento de sangue, e o sangue desse animal inocente simboliza proteção. Então lá muitos anos, milhares de anos depois, quando Jesus viesse na cruz e alguém falasse, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e eles vendo o sangue de Jesus caindo na cruz, eles iam lembrar do quê? Do quê? É por isso que os nossos pais passavam sangue. Está falando que o sangue traz proteção. É do sangue de Jesus, é do Filho de Deus que eles estavam falando. Então, pai, você não adianta virar para o teu filho e falar assim, você tem que orar. Pega a tua Bíblia lá no quarto, ora, lê um capítulo da Bíblia e ora. Eu conheço um amigo na minha infância, que ele era testemunho de Jeová, e ele estudava a Bíblia mais do que eu. E hoje, ele é um cachaceiro. O fato de você conhecer muito a Bíblia não significa que você vai se tornar um cristão. O fato de você ir na autoescola e fazer aula de direção não faz de você um condutor. Você tem que ser certificado, aprovado. Quantos entendem? Você tem que fazer até que seja comprovado que você compreendeu. Então você pega o seu filho, pastor, mas nem eu sei. Então você vê que você não recebeu uma herança espiritual do teu pai, que você está recebendo aqui da paternidade espiritual. Como é importante ter uma paternidade espiritual. E então agora você reproduz isso na vida dos seus filhos. Então aquilo que é bom que você vê na sua paternidade espiritual, você leva para dentro da tua casa. Você ensina os teus filhos, ensina a tua esposa. Por exemplo, você pode ensinar a tua esposa em vários sentidos, ensinar ela a orar, incentivar ela a orar, incentivar ela a ler a Bíblia. Vamos ler, vamos pegar versículos, vamos colocar em pontos aqui da casa, vamos fazer uma caixinha de oração. Não sei que estratégia que Deus vai te dar, mas você tem que fazer isso, homem. É sua a responsabilidade de levar, não só reproduzir, mas levar um entendimento do que é. Peraí, o pastor está falando de pecado, eu tenho que saber o que é pecado, porque lá em casa não pode entrar pecado. Pastor, me ajuda.
Tem algum livro da Bíblia que eu posso ler para entender isso melhor? Tem alguns textos? Eu vou passar, o pastor Adriano passa, os outros pastores. Quantos estão entendendo? Aqui você não tem desculpa. Tem encontro de jovens de 15 em 15 dias. Tem ministração para casais. Tem culto de oração. Tem culto de ensino. Culto de domingo de busca do Espírito Santo. Você não tem desculpa. Tem conferência direta, tem um monte de coisa. Quando tiver as outras salas vai ser melhor ainda nas terças-feiras. Então você precisa entender isso. Eu preciso guardar a minha casa. Amém? Então nós entendemos o que? A primeira coisa, nós precisamos ter o sangue de Jesus na nossa casa. E a nossa casa vai ser poupada. Pastor, mas está vindo aí uma crise econômica no Brasil. Pastor, o povo está saindo na rua, está quebrando tudo. Você quer que a sua casa seja poupada? Estou fazendo uma pergunta. Quem tiver acordado aí, por gentileza, se puder fazer o favor de dizer amém. Você quer que a sua casa seja poupada? Coloca o sangue de Jesus na sua casa. Não é você colocar lá uma plaquinha, uma rosa ungida, a foto do Papa, a Bíblia aberta, a foto do Valdomiro, a minha foto. Não adianta. Você tem que explicar, olha, o pecado ele está no mundo. E tem demônios, filhos, que atuam no mundo. Sabe por que esse menino enfiou uma faca na diretoria dele? Porque tem um demônio que persegue a vida dele. Mas se você tiver autoridade, você vai orar, ele vai cair endemoniado. Irmãos, eu tinha 12 anos de idade. Em casa tinha uma Bíblia só, daquela de zipinho, o dedinho que você ia direto no versículo. Assim. E eu ganhei uma Biblinha do Gideões, aquela no Novo Testamento, canivetinho. Canivete, né? Essa aqui é a espada, que era um canivetinho. E eu apanhava de um endemoniado na escola, lá no Vinícius Meia. O menino era tão ruim, irmão, que ele quebrava a caneta Bic, assim, plaf, e pegava uma caneta daquelas de tinta, aquelas de tinta de pintar, que o furo dela é mais largo, punha uns pedaços da Bic lá e fazia assim, ó. Eles ficavam soprando em mim, que lá fincava em mim. Eu não sabia brigar, era um tonto, não tinha capacidade para brigar, minha natureza era tranquila. Eu comecei a jejuar e orar. Falei, na minha inocência, 12 anos de idade, eu falei assim, eu só sei resolver um negócio, esse negócio não é, orando. Eu vou expulsar o demônio desse menino. E eu peguei, já era repetente, 4º, 5º ano já. Eu levei essa biblinha, na hora do intervalo, em vez de comer, lá em casa eu não tinha direito às coisas para comer. Então na hora do intervalo, lá que a servente põe as comidas lá, eu ia lá comer, porque faz disfarçar. Passava luta lá em casa. Eu pegava e falava, vou ficar de jejum, não vou comer a merenda. Naquela época a gente falava merenda. Não vou comer, ficava orando. Ficava lá na última, aí eu ia para a última carteira e ficava orando. Ninguém ficava na sala, todo mundo não via a hora de tocar o sinal para ir. E eu acho que eles começaram a dar falta de mim. Eu acho que foi uns 30 dias lá orando, coisa assim. 12 anos de idade, irmão, olha o entendimento. Aí eu acho que eles deram falta de mim um dia, eles chegaram mais cedo, esse menino entrou. É aí que você tá. Hoje você vai apanhar, que não sei o que. Irmão, eu estava cheio do Espírito Santo. Ele veio no corredor assim, eu lembro. Não é história fiada, não é verdade. Eu com a biblinha aqui atrás assim, ó. Falei assim, hoje vai vir, vai tomar uma coça hoje. O Espírito Santo vai pegar ele e vai cair no chão. Aí ele foi vindo, tal. Eu não tive medo, não. Aí ele foi vindo e falou, o que você tem atrás aí na sua mão? Você tem alguma arma? Você tem alguma coisa? Se tiver, eu vou tomar você, ainda vou bater na você e tal. Aí eu só quieto, orando baixinho. Aí ele falou, o que esse cara tá falando? Ele está falando uns negócios esquisitos, eu orando em língua. Eu já era batizado no Espírito Santo, orando em língua. Na hora que chegou perto de mim, eu levantei a Bíblia e falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Pá, ele caiu demoniado no chão. Os caras saiu tudo correndo. Falou, esse cara tem magia. O que é isso? Tem magia no cara. Eles esdrubuchou. Ele era grandão, gordão assim. Caiu endemoniado, falou, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me poupou, me guardou. Aí eu falei, vem. Falei, demônio, sou mais forte que você. Aí o pessoal entrou na sala, eles estrubuchando lá. Tira isso dele. Vocês querem que eu tire? Vou tirar então. Em nome de Jesus, sai. Ele levantou, olhou no mim. Ficou quietinho, sentou, nunca mais mexeu comigo. Tomou um pau do demônio e do anjo com fogo. Você tem que ensinar isso pro teu filho, minha irmã. Ele tá apanhando na escola. Aí igual o outro crente lá, cantor que foi na televisão, ensina teu filho a bater também. Deixa eu falar você, não vou falar o nome dele não, mas dá vontade de falar que é Thales Roberto. Carnal. Ensina o teu filho a levar a Bíblia e orar.
Você já imaginou que problema santo você ser chamado na escola porque o teu filho está expulsando demônio dos outros? Por favor, fala para o senhor parar de expulsar demônio aqui, nós não estamos aguentando mais. Nós vamos ter que excluir dessa escola, hein? Você já imaginou que coisa boa seu filho ser perseguido por causa que ele expulsa demônio dos outros? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas você tem que ensinar. Agora o teu filho chega em você para falar com você, você não tem a capacidade de parar de olhar o jornal para olhar no rosto do teu filho. Tem pais que não lembram mais o rosto do filho. Para ouvir o teu filho e orientar: filho, nós vamos orar. Eu não tenho resposta para tudo, mas isso que você perguntou, vamos orar. Deus vai falar com a gente. Quando o teu filho for homem, ele vai aprender a ser espiritual. Ele não vai chegar igual você aqui na igreja, dor de cabeça para mim. Ele já vai chegar sendo bênção já. Sabe por que vocês vêm aqui dando dor de cabeça? Desculpa a maneira que eu estou falando. Porque vocês não tiveram paternidade. Vocês não tiveram um pai para te ensinar isso. Aí eu tenho que amar vocês como um filho e gerar. Como Paulo falou, muitos de vocês estão sendo gerados em mim, pelo Evangelho de Cristo. É isso. Igreja é isso, é amar, amar, amar. Aí vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te apunhalar. Você vai amar. Você vai amar. Quantos estão entendendo? A gente está ensinando um evangelho aqui funcional, na essência. A gente não está ensinando uma cerimônia religiosa. Entende o que eu estou falando? Então, o primeiro é o sangue. Segundo, trazer compreensão daquilo que está sendo feito. São armas que você usa contra os demônios. Você precisa compreender o que você está fazendo, senão você vai reproduzir ignorância. Então guarda a tua casa com o sangue de Jesus. Outro ponto: obediência inquestionável às instruções e os decretos de Deus. O pastor ensinando na igreja, mas aqui em casa eu faço desse jeito. Eu quero deixar bem claro que o que eu ensino aqui não é a minha opinião. O que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus. O que o Senhor falou? Tomem cuidado em fazer exatamente tudo o que eu vos declarei, tudo que eu ensinei. Então, os decretos de Deus são inquestionáveis. Obediência inquestionável. Outro ponto: pais, sejam responsáveis para passar os ensinamentos, de modo que vivem e como ensinem os seus filhos. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que se deve andar. Quer dizer, você tem que estar junto com ele no caminho. Amém? Outro ponto: ensinar os seus filhos a neutralizarem estes ataques malignos e quebrar maldições que são atraídas pela desobediência. Eu lembro que a Sara e o Samuel, quando eles faziam uma coisa errada, eu falava assim: vem cá, mostrava na Bíblia. Isso aqui que você fez, essa mentira, você mentiu, essa falta de respeito que você teve com a gente, é pecado. E o que está escrito na Bíblia? Que quem peca, o salário do pecado é a morte. Falava isso para ele com 6 anos de idade. E a Sara, que você vai chorar: eu não quero morrer. Você vai morrer se você não arrepender do seu pecado agora. Vai trazer morte para você, física, morte emocional. Aí eu explicava, mostrava: olha aqui quantas maldições. Entra no teu quarto e pensa um pouco no pecado que você cometeu. Eles entravam, choravam. Aí eles vinham: ô pai, me perdoa, eu não quero morrer, ora comigo, pelo amor de Deus. Então eu vou orar. O sangue de Jesus vai vir, vai limpar você. Você vai ficar limpinho. Você vai sentir um alívio, um frescor na sua alma. E aí eu orava e falava: agora, Senhor, arranca toda a acusação do diabo, que eles fiquem totalmente limpos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fiz eles entender que toda vez que eles pecarem, se não arrependerem, maldições vão vir, mas se arrependerem, o Senhor é poderoso para perdoar. Pronto. Princípios que estão bem vivos na vida deles. Ok? Como que você neutraliza então a maldição? Corrigindo, ensinando seus filhos a quebrar, consertar os erros, pedir perdão. A gente vai hoje disciplinar as pessoas na igreja, são arrogantes. Você ensina uma coisa: você está falando isso, mas eu tenho a minha opinião. Eu penso assim: então por que você está fazendo eu perder meu tempo? Eu estou te ensinando a palavra, eu não estou falando a minha opinião. Não estamos aqui discutindo opinião, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Ou você obedece ou você obedece. Quantos entendem? Então, essas são as ferramentas que podemos usar para neutralizar. Último ponto: não fazer destes ensinos métodos vazios, sem exemplo e sem entendimento. Tem muito pai, a minha mãe que falava disso quando a gente era criança.
dia ela ouviu do avô, será de quem? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu... Era um só falando. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Antigamente era assim. Com todo respeito aos nossos antepassados, nossos avós, era assim. Nossos avós bigodudos chegavam assim, ó. Os filhos já ficavam cortando um prego de medo. Eram uns demônios, nossos avós. Não é verdade ou não é? Ai, tá com o Senhor, que benção. Mas na época era um coisa ruim. Vamos falar a verdade. Era ruim, bicho. Batia com fivela de cinto, passava álcool, vinagre nas costas. Vamos falar a verdade. Não dava exemplo. Muitos dos nossos antepassados eram assim, terríveis, maus. É ou não é, gente? Aí faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não funciona. Não funciona. Você quer que o seu filho seja uma bênção? Você vai ter que mudar o seu caráter, você tem que mudar o seu procedimento. Mas eu não tenho lá em casa alguém assim, pastor. Ora, minha filha, porque da sua oração ele não pode fugir. Da sua oração ela não pode fugir, e nem ele. Ore muito. Deus vai transformar a vida dele, a vida dela. Eu creio. Amém? Em Josué 1:8 diz, na outra versão que na NVI: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Por que eu não posso baixar a guarda à noite? Porque as batalhas vêm. E a Bíblia me orienta o quê? Que de noite também eu devo meditar na palavra de Deus. De noite não é hora de você ficar vagando a tua mente. Ai, se eu ganhasse na cena, o que eu ia fazer? Ai, se eu tivesse casado com aquela outra, como é que eu estaria hoje? Ah, se eu tivesse mudado para a Inglaterra. Ah, meu irmão, você está vivendo um mundo de ilusão. Medita na palavra de Deus. A palavra de Deus que vai te dar uma direção. A palavra de Deus que vai te iluminar. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. O que é isso? Na tua boca, a maior arma que você tem contra o diabo é a palavra de Deus. Quando o diabo foi atentar Jesus no deserto, Jesus falou: está escrito, não tentarás o teu Deus em vão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Para cada sentimento dele que brotava nele: ai meu Deus, que fome, eu podia realmente mandar essa pedra se tornar pão, mas a minha alma está sujeita à palavra de Deus, porque eu medito na palavra, eu sei o que ela diz. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ai, como eu gostaria de comer uma comidinha diferente hoje. Todo dia só tem legume aqui em casa. Glória a Deus que tem legume. Glória a Deus, não estou passando fome, porque não é isso que me alimenta. Quem me alimenta é a tua palavra. Amém? Aí de repente bate alguém na porta da tua casa e leva uma mistura. Aí você, olha que benção. Quem está entendendo? O que te satisfaz é a palavra. Para cada ataque espiritual que você enfrentar, em contrapartida tem que ter uma palavra na tua boca. Deus, ele criou o mundo pelo poder da palavra, e disse Deus. Então as armas malignas são neutralizadas pelo poder da tua palavra. Ah, esse menino seu vai dar trabalho quando crescer. Ai meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Ah, esse menino é terrível. Aí você, como pai que tem autoridade: ah, é mesmo. Os anjos acabou de dizer amém. O povo católico falou isso, né? Os anjos falaram amém. Quer dizer, acabou de haver uma confirmação. O que 2, 3 ou mais concordarem na terra, a Bíblia fala, será ligado no céu. O diabo te pega sem nem ver. Ai pastor, mas não é possível que só que eu falei isso. A Bíblia está falando, lindo, lindinho, escuta. O que 2, lindinho, presta atenção que você não sabe de nada, olha aqui para mim. O que 2, quer dizer, tem que ter alguém que influencie você. Um só não adianta. 2, 3 ou mais dizer na terra, está ligado no céu. Então alguém fala assim: ah, esse menino seu é terrível, né? Na hora, se você não quiser desagradar a pessoa, em mente você fala: cancela essa palavra em nome de Jesus. Eu não entro em concordância não. Então ela falou sozinha, não tem peso.
Agora você fala junto com ela, pronto, fechou, selou. Aí um espírito começa a perseguir a vida do teu filho. Quem está entendendo? Quantos pais, tem gente que vai lembrar disso, que o pai falava, esse menino é um vagabundo, nunca vai ser nada na vida. E o que aconteceu? Quem já viu isso acontecer? Por quê? Teve concordância. Não teve alguém que entrasse e falasse, peraí, está cancelado, está repreendido, Deus irá transformar a sua vida. Não teve ninguém para entrar e neutralizar. Você tem que neutralizar. Toma cuidado com quem seu filho fica. Eu vou te contar um testemunho rapidinho. Eu sei que está sendo transmitido. Pode ser que tem pessoas que vão ficar tristes que eu vou falar, mas não tem problema. Eu tenho que ensinar a verdade. A Sara, ela nasceu. O diabo, ele é sujo. E desde o ventre eu falei, essa menina é de Deus, é separada para Deus. Deus tem um propósito na vida dela. Orava todo dia. Todo dia eu com a Daniela no ventre, todo dia. Tanto é que quando ela nasceu, ela chorando. Eu lembro que eu entrei no elevador, na mesma hora entrou. Naquela época eu não podia assistir o parto, eu não pude assistir. Eu estava no corredor, fui entrar no elevador. E no mesmo elevador estava a mulher segurando ela nos braços. Tinha acabado de sair da sala de parto. Ela falou, ela viu o meu nome. Falou, eu sei que é o senhor Diego, tal. Eu falei, sou eu mesmo. Falou, aqui sua filha. Foi a primeira vez que eu vi a Sara, foi no elevador, já subindo na vida, filho. Olha, você estava indo para o andar de cima. Já foi profético. Aí eu já pensei, minha filha já está no elevador subindo, quer dizer, já é profético. É uma menina que vai subir na vida, vai em grandes lugares, lugares altos. Aí, ela chorando, a mulher pôs ela naquele negócio. Como é que chama aquele negócio? Eu esqueço o nome da escritura. Eu ia falar centrífuga, olha pra você ver. Incubadora. Pôs ela na incubadora e falou assim, ela para de chorar, fala com ela. Se você é um pai presente que falava com ela no ventre, ela vai ouvir. Aí fala do jeito que ela estava no ventre. Eu falei do mesmo jeito, princesinha, papai está aqui. Ela pôs o dedinho na boca e ficou quietinha na hora. Aí, irmão, eu não sei o que aconteceu, me chamaram para assinar um negócio. Eu virei e saí lá para assinar um negócio. Quando eu voltei, irmão, tinha umas duas senhoras com uns negócios de idolatria, benzendo ela, consagrando ela para Aparecida. Tinha acabado de fazer a consagração. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, é que a gente fica aqui no hospital e a gente entra nas maternidades, a gente consagra as crianças para Aparecida. Eu falei, mas essa aí não. Essa aí não. Eu falei, vocês já fizeram? Então tá bom, Deus abençoe, tchau. Aí eu tive que desfazer. Aí eu te pergunto, e se eu não chego lá na hora e não pego? Uma influência espiritual. Tinha duas mulheres ainda, é coisa do capeta mesmo, porque era duas. E haveria uma influência espiritual sobre a vida da minha filha. Com todo respeito com quem é devoto, não tenho nada contra, mas dentro das minhas convicções eu estou falando aqui, amém? Eu sou livre para pregar dentro das convicções. Então eu peguei, eu orei, cancelei aquilo. Falei, a minha filha é consagrada ao Senhor Jesus. A minha filha é consagrada a Deus. Então você tem que tomar cuidado. Às vezes alguém, deixa eu pegar seu filho. A pessoa tem inveja de você. Aí a pessoa fica, o seu filho é agitado. Aí você começa a entrar na sua cabeça, será que ele é assim mesmo? Não, não é. E você vai aceitando. São demônios que vão atuando na vida daquela criança através de pessoas. Você está tão ocupado, está deixando seu filho com pessoas erradas. Tome cuidado com isso. Você precisa neutralizar isso. Posso ouvir amém? Jesus, em todo tempo que foi tentado, ele falou, está escrito. Meditar nos princípios da palavra de Deus durante o dia para neutralizar os dardos malignos e setas, para toda e qualquer decisão que for tomada durante o dia. À noite, quando estamos preparando o nosso descanso, também precisamos pensar na palavra de Deus. Não permitirmos ficarmos ansiosos nesse período, ou ficarmos preocupados com o dia seguinte. Meditar na palavra de Deus para aprendermos como agir conforme está escrito na palavra de Deus. Então seremos conduzidos por Deus e bem-sucedidos. Então à noite, na hora que você vai dormir, é a hora que você fala, não, é a hora de eu meditar na palavra, porque amanhã eu vou tomar decisões. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida. É ela que vai reger minha vida. Eu não vou ser regido por medo, por ansiedade. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus, irmãos, entenda isso que eu estou te falando. Entenda essa palavra.
Quero ler alguns textos para você. Quantos estão comigo ainda? Eclesiastes 5:3. Eclesiastes 5:3 diz: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Coloca na outra versão, por favor. Porque da multidão de trabalho vêm os sonhos. Muitas pessoas têm sonhos perturbadores à noite porque a mente dela está ocupada com muitas preocupações, ansiedades, e aí brotam sonhos ruins, pesadelos, que trazem uma agitação na sua alma, no seu espírito. Nós temos que aprender a vigiar à noite, vigiar na hora de orar. A Bíblia fala, eu achei uma coisa interessante que falaram para mim esses dias. Alguém perguntou para uma pessoa: você ora? Eu oro muito, gosto de orar, oro demais, nossa. Falou, aí Deus deu uma revelação para essa pessoa. Ela virou e falou assim: você tem orado, mas você não tem vigiado. Porque Deus está me revelando que você tem ido na casa daquela pessoa. Você é casado e você tem ido lá na casa dessa pessoa que mora sozinha, dessa mulher, e Deus está me mostrando que você está se envolvendo emocionalmente com ela. Então você não pode só orar, você tem que vigiar. Você tem que guardar os seus procedimentos, os seus passos. Deus nos deu uma ordem: vigiai e orai, para não cair em tentação. A palavra de Deus nos diz em Mateus 26, versos 40 e 41, já estou acabando. Mateus 26, 40 e 41 diz: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele. Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora do 43 ao 45. Na NVI, quando voltou de novo, os encontrou dormindo. Esse dormindo aqui é o que eu te falei, é um dormindo normal. Jesus, ele fala para eles: olha, tome cuidado, essa noite é uma noite especial, vigiem, orem, para que não caia em tentação. Ele deu essa ordem exatamente qual período? De noite. E eles estavam dormindo. Isso era espiritual, porque havia algo espiritual muito forte para acontecer naquela noite. Jesus seria entregue. Então ele fala, quando encontrou, eles estavam dormindo, seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Irmãos, existem momentos espirituais em que a hora é chegada, em que Deus vai liberar alguma coisa para a tua vida. Eles andavam com Jesus há mais de 3 anos, mas naquele dia Jesus seria entregue. Não era uma noite comum. O que acontece? Quando nós começamos a deixar que as circunstâncias tomem a nossa vida à noite, a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual, a gente vai baixando a guarda. Então, às vezes você colocou uma coisa na televisão, você sente na tua casa que o ambiente agitou, você sente na tua casa que o teu filho ficou agitado, fala: peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou contar um testemunho para você entre milhares que já aconteceu comigo. E um dia eu estava resfriado, comprei uma caixa de lenço, daquelas de papel que tem um lenço dentro. Coloquei na escrivaninha do lado, naquele negócio que fica do lado da cama, criado mudo. Cheguei do trabalho, meia-noite e pouco, na época eu trabalhava numa fábrica, e deitei. E eu senti um negócio esquisito, eu não conseguia dormir, uma agitação no meu espírito. Eu coloquei aquela caixinha de lenço do meu lado, e toda hora limpando o nariz, deixei um lixinho e jogava ali. Eu virava para um lado, virava para o outro, não estava comum. Eu falei: tem alguma coisa errada, tem uma coisa agitando meu espírito. Agitando meu espírito, agitando meu espírito, agitando meu espírito. Eu falei: não é possível. Eu comecei a orar: Deus, mostra para mim o que é que tem de errado. Aí Deus falou para mim: a caixa de lenço. Eu falei: o quê? Aí Deus falou para mim: olha a caixa do lenço. Aí eu peguei a caixa do lenço na frente. Aqui só tem uma entrada e uma saída onde sai lenço. Virei, olhei atrás. O lenço era um lenço perfumado. Aí estava escrito lá: lenço não sei o que, perfumado com aroma não sei do que, da Índia.
que atrai a harmonia do equilíbrio do ambiente, não sei o que traz os espíritos da Índia para a sua casa, foi, tá aqui, o capeta tá aqui. Você pode não acreditar no que eu estou falando. Eu olhei aqui e falei, olha aqui para você ver. Fui lá na hora, joguei aquilo fora e orei no meu quarto. Acabou. Acabei de orar, dormi. As coisas que você compra, você tem que olhar antes do que você compra. Tem gente que não sabe nem falar português direito, compra uma camisa em inglês e anda lá, acho que está arrebentando. E a camisa escrito lá, você é um idiota. Você tem que saber o que está escrito. Você tem que saber o que está escrito. Deixa eu ver a tradução disso aqui, olha. Vai que está falando alguma coisa que desagrada a Deus, que não é princípio de Deus. Deixa eu te perguntar, se você fosse um padeiro crente, o que você ia fazer todo dia de manhã na hora de fazer pão? Deus, consagra o meu dia, consagra esses pães, que quem comer esse pão seja abençoado. E se você fosse um macumbeiro que faz pão? E se você fosse um endemoniado, um satanista que faz pão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então você tem que orar, irmão. Tem coisa que dá para você consagrar e comer e usar, tem coisa que você tem que jogar fora. Ah, tem uma caveira aqui, tem um chifre, ai que legal, vou consagrar e vou usar. Não, joga fora. Tem uma cruz invertida, ai que legal, vou orar, consagrar, vou usar. Não, joga fora. Quantos estão entendendo? Então você precisa orar também para as coisas que você põe dentro da tua casa. O que Jesus está falando para os discípulos? Vigiem, orem, porque é chegado a hora. O que ele está querendo dizer? Vocês não estão tendo, olha aqui, discernimento espiritual para entender qual é o momento espiritual. É momento de batalha, é momento de ficar ligado, porque os caras estão vindo me prender. Não é momento de descansar. O que acontece? À noite, muitas vezes, quando várias vezes os demônios vêm nos atacando, nós vamos perdendo essa sensibilidade. A gente acha que é comum, eu estou tão cansado, meus olhos estão pregados. Não, às vezes naquele dia é algo que vai acontecer que pode mudar a tua história. Talvez naquele dia vai acontecer alguma coisa na tua vida, no mundo espiritual vai ser liberado algo. Você não sabe. Uma batalha vai ser travada. Você não sabe. Então você precisa estar preparado, vigiar e orar, para não cair em tentação. Significa o quê? Que a tentação viria para derrubá-los à noite. E a primeira tentação era o quê? Trazer sonolência a eles. Como eu estou falando aqui, se você está com muita sonolência, vigia, tem alguma coisa errada. Os olhos estão pesados. Jesus ainda não estava sendo insensível. Vocês estão muito cansados, mas vou ficar pegando o pé de vocês, tem que orar. Não, Jesus está falando, tem alguma coisa errada aí na vida de vocês. Vocês estão deixando o espírito de abatimento espiritual pegar vocês, e vai acontecer algo grande aqui hoje. Existem momentos espirituais que são revelados à noite. Talvez Deus vai te dar uma direção, uma resposta para a tua vida naquela noite. Talvez naquela noite vai acontecer algo, não sei. Mas você não está tendo discernimento. Por quê? Você não entendeu que é chegado a hora. Jesus, eu vou voltar. Depois voltou os discípulos e disse: ainda estão dormindo e descansam? Chegou a hora. O que ele está falando? A atitude de vocês não condiz com o momento. Nós estamos no momento clímax aqui da situação, onde eu vou ser entregue e vocês estão descansando. Vocês não estão entendendo. Então às vezes a gente chega aqui na igreja: gente, vamos orar, vamos só que... A igreja está assim, e a gente que está aqui no altar, a gente sofre, não é? Não é, Paulo? A gente fica assim: gente, hoje Deus vai fazer um negócio que eu estou sentindo. E o povo está assim. Aí o povo está ali fora conversando, as crianças estão correndo, chutando as coisas, tá com o copinho descartado. Dá vontade de você descer aqui, arrancar assim, bater em todo mundo. Pá, acorda, presta atenção. Alguma coisa vai acontecer, gente. Vamos entrar no mesmo espírito. Jesus estava sofrendo, irmão, e não tinha ninguém para sofrer com ele, para dividir com ele aquele momento. Tem momentos que nós estamos aqui espiritualmente, o negócio está pesado, a gente está falando: nossa, vai acontecer um negócio hoje aqui, hoje é batalha. Vamos cantar um louvor de guerra aqui, vamos orar, gente. Vamos buscar. Eu não falo isso para vocês, vamos fazer isso. Vamos fazer uma leitura espiritual do ambiente. Você está lá. É mais um culto. Que legal. Você não está entendendo o que está acontecendo. O diabo está te roubando, você não está vendo. Se você chega no culto aquele dia que você chega assim, então, meu irmão, pode acordar, porque naquele dia alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa grande está para acontecer. Acorda, lava o rosto, faz alguma coisa está para acontecer na sua vida.
que vai mudar a sua vida. Jesus falou: é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O que ele está falando? Vocês estão dormindo, vocês não estão vigiando, vocês não estão orando, vocês não estão em guerra. A minha alma está sendo atacada para me desistir aqui de vocês, e vocês estão descansando, cara. O futuro de vocês está sendo decidido aqui, vocês do meu lado dormindo, descansando. Se você entendesse, querido, o mundo espiritual, se você enxergasse o mundo espiritual como a gente enxerga, você ia entender. Eu vou parar por aqui e vou continuar na próxima quinta. Agora nós vamos começar a aprofundar mais. Nós vamos começar a falar das ataques, das armas que nós vamos usar, como nós temos essa autoridade. Você está vendo que eu dei mais uma gastada nessa questão da família hoje, e comecei a aprofundar na questão espiritual mesmo. Dei exemplos, vou dar outros exemplos, testemunhos aqui de questões espirituais. Às vezes vocês olham pra gente e acham que eu caí aqui de paraquedas. Eu vou abrir uma igreja em Pouso Alegre, que legal. Deixa eu falar pra você, a gente já foi pastor em 10 cidades diferentes. A gente já cuidou de várias igrejas. Eu morei em Pirapora, no norte de Minas, que é divisa com Bahia, que na rua que eu morava tinha mais de 6 terreiros de macumba. Não é terreirinho, igual você vê aqui do Zé Perito na Árvore, é coisa pesada, de ter sacrifício pesado, coisa pesada. Toda sexta-feira, o sábado amanhecia, tinha morcego no meu quintal, tinha coruja no meu quintal, tinha trabalho jogado no meu quintal. E falaram para mim, a vizinhança: ó, os fins de semana eu tô fazendo trabalho para você morrer. E aí eu comecei a orar. Sabe o que começou a acontecer? Começou a morrer os fins de semana. Morreu 3 em um ano. Aí eles começaram a ficar com medo da gente mudar de lá. Eles mudaram, estou falando sério. E uma mãe de santo converteu o filho dela, eu batizei ele na igreja. Tem muita coisa da nossa vida que você não sabe, querido. Eu estar assim dormindo, eu acordar, e eu senti aquela presença maligna, e eu morava num sobrado, e aí a entidade que era o principal da cidade, no portão da minha casa, você pode duvidar da risada, tanto que você quiser, eu abri a porta, olhei e vi ele lá, o demônio materializado no portão da minha casa. Ele tinha corpo de lagarto. E aí Deus falou: é o Leviatã. Eu morava perto do Rio São Francisco, na margem do Rio São Francisco, a cidade. Aí eu procurei um apóstolo lá da cidade que mexia com batalha espiritual. Eu falei: eu tive essa visão, ele falou assim: pois vou te mostrar o estudo que eu fiz tantos anos atrás. Olha aqui, ó, quem que é o principal da cidade. Tudo que Deus tinha me mostrado, eu já há 10 anos estudava isso. Aí nós fomos no centro da cidade, e ele contou para mim, pegou os dados históricos e mostrou: aqui moravam índios à margem desse rio, e quando o pessoal veio da Bahia, eles vinham pelo Rio São Francisco indo para São Paulo, para fugir da tuberculose. E eles chegaram aqui e muitos ficaram doentes no barco, não conseguiam passar pela reciclagem. O São Paulo colocou um posto de reciclagem de saúde aqui, para eles não chegar lá, para não contaminar. Então muitos ficaram aqui. E aí começaram a incomodar os índios. Então um dia eles decidiram fazer uma chacina, mataram todos os índios. E deixaram as mulheres, as crianças, e estruparam as mulheres. E muitas daquelas crianças que nasceram daquelas índias viraram prostitutas, que ficaram depois vivendo às margens do rio, vivendo ali em boates que eram construídas ali para alimentar o comércio sexual daqueles navios que passavam, daqueles barcos que passavam ali no Rio São Francisco. As viagens eram feitas de barco. Eu falei: gente, tem sangue aqui, tem injustiça, terra que foi tomada, abuso. E a cidade tinha um abuso infantil, crianças com 12, 13 anos que eram abusadas, homens que tinham 4, 5 mulheres, uma sensualidade. Aí eu falei: está explicado. E nós viemos aqui, estamos incomodando, esse demônio está irritado. Nós estávamos começando a ganhar gente do terreiro. Na rua da minha casa tinha um terreiro que a mulher abandonou, porque ficou com medo da gente, porque a gente começou a orar, os caras começaram a morrer. A mãe de santo abandonou e deixou uma mulher que era do terreiro, ficou morando na casa. E ela foi para a nossa igreja. Ela mostrou: vem aqui dentro, pastor, onde eu moro. A casa era o terreiro. Entra aqui dentro desse cômodo onde eu fiz o pacto. Fiquei 6 dias menstruada aqui dentro, nua. E com o sangue da minha menstruação eles levaram e fizeram o pacto lá com o demônio. Olha aqui, eu tenho 7 cortes no meu braço. Aqui é cada demônio que entrou no meu braço.
que entrou na minha vida. Era fazer os riscos, assim, 7 cortes. A gente orava com a mulher ficava endemoniada toda vez na igreja, toda vez. Foi um processo de libertação. Aí de noite a gente chegava em casa, nosso filho do nada, porque ficava doente. Era assim, irmão, guerra. A gente sabe do que a gente está ensinando aqui. A gente sabe isso, entende? Às vezes Deus ele faz a gente relembrar essas coisas para voltar a ensinar. Então, irmãos, existem muitas pessoas que estão escravizadas por espíritos malignos. E Deus ele quer libertar você. Essa noite, Deus está começando já um processo de libertação na sua vida. Amém? Mas você precisa se responsabilizar, se comprometer. Eu aconselharia toda a igreja a vir na quinta-feira. Eu aconselharia você convidar pessoas que enfrentam problemas espirituais. Vamos orar, fica de pé. Feche teus olhos. Teve uma vez que nós fomos orar por uma senhora, e na hora que a gente orou por ela, o Espírito Santo avisou e falou: o demônio não quer sair, ele não vai querer sair, porque ele recebeu um sacrifício muito alto por ela. Lá em Pirapora também, lá foi uma escola pra gente. A mulher ficou surda e muda na hora que o demônio tomou ela. Uma mulher normal, ela ficou surda e muda. Por quê? Porque eu dava a voz de comando, ela não conseguia ouvir. O corpo dela é um instrumento que o diabo usa. Então o demônio entrou dentro dela. Ela falou: sai em nome de Jesus. Ela endemoniada. Imagina um surdo mudo endemoniado. Desse jeito. Eu falei: gente, ela ficou muda e surda. Aí tinha hora que ela voltava, fazia assim, e ficava endemoniada de novo. Aí eu falei: Deus, o que eu faço? Esse demônio desse eu nunca expulsei. Aí Deus falou para mim: fala para ele soltar a mente dela. Dá uma ordem para a mente dela. Aí eu falei: agora eu estou orando pela mente dela. Solta a mente dela agora em nome de Jesus. Na hora que soltou, começou a gritar, o demônio. E aí ela voltou a ouvir. Eu falei: agora sai da vida dela em nome de Jesus. Pega todo o trabalho que você recebeu e sai da vida dela. Foi salva em Cristo Jesus, batizou na igreja, morreu. Ela viveu muitos anos aí depois e veio a falecer, que já era uma senhora de idade, em Cristo. Então o Espírito de Deus ele é poderoso. Talvez você não tenha um problema na tua vida de possessão, mas você tem uma opressão maligna. Você acha que é uma depressão, você acha que é uma dor de cabeça, você acha que é uma enfermidade. Não, é um demônio que está querendo arruinar a sua vida. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Coloca a mão na tua cabeça agora. Todo mundo, por favor. Feche os teus olhos. Fica com os seus olhos fechados. Não abra os teus olhos. Em nome de Jesus agora. Senhor, manda fogo agora. Manda fogo, Senhor. Fogo, queima, Senhor, todo espírito maligno que está prendendo essas vidas. Envia fogo agora nas minhas mãos também, Senhor. Em nome de Jesus agora. Todo espírito que está perturbando estas vidas. Todo espírito agora que está perturbando. Todo espírito agora que está perturbando agora. Em nome de Jesus. Começa a queimar agora, Senhor. Queima. 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 Em nome de Jesus. Todo espírito das trevas que tem atacado a vida desta jovem agora. Nós oramos agora. Saia em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor a trouxe aqui para ser liberta. Liberta, liberta de todo medo. Todas essas setas que atingiram você, o teu corpo. Todas essas setas que atingiram o teu organismo, que atingiram a tua alma agora. Nós cancelamos o poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, queima, Senhor. Queima. Queima. Nós declaramos o fogo de Deus agora.